Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Neste domingo, dia 25 de setembro de 2022, a nossa série Encontros com a Paz, quando semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos adentrar ao capítulo 47, que tem como título O Problema de Agradar. Capítulo 47 do livro Pão Nosso, o título O Problema de Agradar. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. E Emmanuel diz: os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão àqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe o permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isso basta. Bem oportuna essa lição do nosso querido Emmanuel, como sempre acontece, todas as vezes que lemos os textos de Emmanuel, é como se ele estivesse sentado ou de pé à nossa frente, falando-nos para nós no dia atual. O problema de agradar. Por que será que nós sempre temos a preocupação de realizar tarefas nas nossas vidas para agradar as outras pessoas?
Por que será que todas as vezes que nós nos comprometemos com uma determinada tarefa, dentro do meio religioso, do meio social, do nosso trabalho, da família, por que que nós temos a preocupação de querer agradar a tudo e a todos? Se fazemos bem, alguém fala alguma coisa. Se fazemos mal, alguém também fala alguma coisa. E depois, quando acabamos ouvindo aquilo que foi dito por estas pessoas, seja bem ou mal, vamos para o nosso canto, nos vanglorizar pelo bem que foi falado, ou vamos nos entristecer pelo mal que foi falado? Olha como é muito interessante essa questão. O problema de agradar. E ele vai lá em Gálatas, quando Paulo, na sua primeira carta, versículo 10, diz a eles: se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo do Cristo. Porque quando Paulo se converte às portas de Damasco e passa por todo aquele período de adaptação para ser verdadeiramente servo do Cristo, Paulo se desliga automaticamente de tudo e de todos, da preocupação incessante em querer mostrar-se à sociedade, à sua sociedade, que o renegou pelo fato de ele ter aceitado o Cristo. E aí ele se torna verdadeiramente o grande apóstolo da divulgação do cristianismo, o grande apóstolo de Jesus. E, é claro, não estamos aqui com a pretensão, a ideia de nos transformarmos no Paulo, no Pedro, enfim, em Mateus, em Lucas, não é nada disso. Mas por que que nós, sempre quando vamos realizar alguma coisa, ficamos preocupados em agradar as outras pessoas? Ficamos preocupados em saber se elas gostaram ou deixaram de gostar, se elas se sentiram bem ou deixaram de se sentir bem. Por que que nós nos preocupamos tanto com isso? Por que que nós nos desgastamos tanto com essa questão? Na verdade, parece que por detrás daquilo que nós estamos realizando, existe um outro motivo, existe um outro ideal, que é agradar, que é sermos melhores, que é fazermos de uma forma maravilhosa. E aí deixamos de compreender que aqueles que estão à nossa frente, ou aquele que está à nossa frente, ele pode ter uma visão, um entendimento, um conhecimento totalmente diferente do nosso. Ele pode gostar e mesmo assim falar alguma coisa, e ele pode não gostar e também vai falar alguma coisa. O próprio Emmanuel diz aqui: quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos. Nossa, como é que esse fulano ganha tão bem, tem tanto bom trabalho e tal, e tal, e tal? E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. Ah, ficou pobre porque não soube administrar, não soube cuidar, não soube olhar.
Me parece que essa lição do Emmanuel, o problema de agradar, o capítulo 47 do livro Pão Nosso, vem nos chamar a atenção também com relação a nossas excessivas críticas com relação a tudo e a todos. E eu me lembro muito bem quando o Chico era interpelado com relação aos políticos e à política de um modo geral, o Chico sempre de uma forma muito carinhosa e muito bondosa dizia assim: eu não gostaria de estar no lugar dele. Ou seja, eu não gostaria de estar naquele lugar. Eu não gostaria de estar no lugar daquele político. Porque como eu agiria se estivesse no lugar dele? Quando fazemos a crítica ao pobre, como é que eu me comportaria se eu estivesse no lugar dele? Quando fazemos uma crítica e às vezes até invejamos aquele que está numa situação melhor do que a nossa, como é que eu me comportaria se estivesse no lugar dele? Muitas vezes, quando vemos alguém que realiza o mesmo trabalho que nós realizamos de uma forma melhor do que nós, tentamos de qualquer maneira, de qualquer forma, encontrar um ponto negativo naquilo que a pessoa falou, naquilo que a pessoa fez, no comportamento que ela teve, no seu jeito de se manifestar, porque queremos, é claro, tirar o brilho daquele que está numa condição melhor do que nós. E aí entra o segredo dessa lição de Emmanuel, o problema de agradar. Ou seja, em vez de fazermos pelo coração, em vez de fazermos pelo amor, em vez de fazermos pela dedicação íntima nossa, não. Queremos fazer para agradar, para mostrarmos o nosso excessivo conhecimento, a nossa excessiva luz, e aí colocamos tudo a perder. Então, nós precisamos parar e compreender que nós não temos, aliás, que agradar a nada e a ninguém. O que nós temos que fazer é realizar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Enquanto eu ficar me preocupando em agradar a este, agradar aquele, agradar a isto, agradar aquilo, eu não conseguirei me tornar aquilo que eu desejo me tornar. Porque eu estarei sempre com os meus pés e as minhas mãos amarrados no comprometimento de agradar a uns e a outros. E terei sempre que fazer o melhor que eu puder para não receber destes e daqueles, destes ou dos outros, críticas. Quando o trabalho é feito de coração, quando o trabalho é feito de coração, nós sentimos a, a palavra, nós sentimos a atitude, nós sentimos a vibração emanada pela pessoa. E nós compreendemos perfeitamente que aquilo que ela está oferecendo é do mais puro amor do seu coração. Vemos isso nos grandes vultos da humanidade, em todos os segmentos da sociedade. Porque são pessoas que elas não estão preocupadas em agradar a nada, elas não estão preocupadas em agradar ninguém. Elas estão preocupadas em dividir o seu conhecimento, o seu amor, a sua confiança, a sua fé àqueles que estão ao seu redor.
entendendo que cada um está numa condição diferente e que cada um vai assimilar tudo isso de conformidade com a sua capacidade. Um ouve mais, outro ouve menos. Um entende mais, outro entende menos. Um aceita mais, outro aceita menos. Vou lá e cumpro a minha tarefa da melhor forma possível. Olhemos o próprio Jesus. Olhemos o próprio Jesus. Imaginemos se Jesus fosse se preocupar em agradar ao Pedro, ao Tiago, ao Mateus, ao Paulo, ao imperador, ao governador, ao prefeito, ou seja lá quem fosse. Ele não ia conseguir realizar a sua tarefa. Ele tinha plena convicção daquilo que ele falava, daquilo que ele pensava, daquilo que ele sentia e daquilo que ele realizava. E fazia tudo isso da melhor forma possível. É como o semeador que sai a semear. Ele vai espalhando a semente. E ele sabe perfeitamente que umas brotarão, mas algumas se perderão. Mas ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em sair e semear. Então, quando nós nos colocamos na posição do semeador que sai a semear, nós deixamos de ter em nós esse grave problema que é o querer agradar a tudo e a todos. E aí comprometemos o nosso próprio trabalho, comprometemos a nossa própria vida, comprometemos a nossa própria evolução pessoal. E ele termina dizendo: em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. Então, Jesus sabe o que eu estou fazendo. Jesus sabe perfeitamente o devotamento que eu estou oferecendo. Jesus sabe perfeitamente o quanto de sentimento, de amor, de bondade, de carinho e de felicidade existe naquilo que eu estou ofertando. A partir daí, é isso que basta. É isso que basta. E como eu disse, o semeador sai a semear e a terra vai receber aquela semente. E em cada trecho daquela terra, nós vamos ter o fruto da própria semente. É claro que em determinado ponto, aquela terra não vai estar devidamente pronta, devidamente preparada, e a semente não vai florescer, crescer e dar frutos. Mas a grande maioria vai vingar. E isso é que é o importante. Então, que nós aprendamos a fazer as nossas atividades de uma maneira natural, de uma maneira simples, sem agradar ninguém, sem se preocupar se aquele é melhor ou é pior, se é superior ou se é inferior. Eu faço aquilo que eu tenho de melhor. Eu ofereço o que eu tenho de melhor. E quando nós olhamos a vida de Paulo, o que Paulo oferecia? O que ele tinha de melhor? Ele estudava e oferecia. Ele estudava e oferecia o melhor que ele tinha a todos aqueles que estavam comungando com ele
o dia a dia da sua vida. Então fica aí a lição deste domingo, deste nosso Encontros com a Paz. O problema de agradar. Capítulo 47 do livro Pão Nosso. Antes de encerrar, quero lembrar a todos vocês que daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos aí o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Também quero lembrá-los que agora, neste mês de outubro, teremos aí uma programação especial em nosso canal. No dia 9 de outubro, domingo, é um domingo, das 9 às 11 da manhã, nós estaremos tendo o nosso o nosso primeiro encontro espírita virtual sobre ciência espírita. Dia 9 de outubro, domingo, das 9 às 11 horas da manhã, nós estaremos realizando o nosso primeiro encontro espírita virtual sobre ciência espírita. O nosso convidado é o querido amigo César Sátiro Santos, que é de Sherbrooke, no Canadá. E ele vai nos abordar o tema pensamento, vontade e vida. Domingo, 9 de outubro, das 9 às 11 horas da manhã. E na segunda-feira, dia 10 de outubro, nós estaremos dando início à transmissão do segundo Encontro Mundial de Jesus Cristo com Chico Xavier. Toda a programação que vai do dia 10 de outubro ao dia 16 de outubro, é uma semana inteira desse encontro mundial, nós estaremos colocando toda a programação em nosso canal. Então, domingo, 9 de outubro, das 9 às 11 da manhã, o nosso primeiro encontro espírita virtual sobre ciência espírita, com o nosso querido César Sátiro, lá do Canadá, falando sobre pensamento, vontade e vida. E na segunda-feira, dia 10, iniciamos as transmissões do segundo Encontro Mundial de Jesus Cristo e Chico Xavier, que começa no dia 10, segunda-feira, e vai até o dia 16. Então, fica aí o convite a todos vocês. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pelo seu apoio. Continue a nos ajudar na divulgação da doutrina e dos ensinamentos de Jesus. Conheça a nossa web rádio Espiritismo e Vida. Vá lá na loja do Google Play e baixe lá o aplicativo para que você conheça a rádio, a sua programação, o seu site e tudo aquilo de bom que temos procurado oferecer também pelas ondas do rádio. É só digitar lá no Google Play, Web Rádio Espiritismo e Vida. Desejo a você um bom final de domingo e uma semana repleta de muitas alegrias, de muita saúde, de muita paz, de muita felicidade a você, ao seu lar e a toda a sua família. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço.